Estamos de volta com o programa Mar Sem Fim. Depois que você conheceu um pouco da arquitetura e história da capital gaúcha, vamos agora para a via que os primeiros exploradores usaram para chegar até ela, o Lago Guaíba. Lago ou rio? É uma definição do sistema consta do sistema de recursos hídricos do estado do Rio Grande do Sul, né? Uma decisão. Mas na realidade, do ponto de vista técnico, né, eu diria que poderia ser chamado ou de Lago Guaíba ou, como era anteriormente mais tradicionalmente conhecido, como Rio Guaíba. Nenhuma das duas está errada e nenhuma das duas está completamente certa. Ele tem comportamento de lago, né, mas também tem um comportamento de rio. Então, dependendo das condições de clima na volta, né, principalmente ventos, né, há uma possibilidade de inversão de fluxo num bom trecho, praticamente em todo o seu percurso, né, desde Itapuã até o delta do Jacuí. É possível a inversão do fluxo principal, né, dentro do canal de navegação. Isso não é próprio de rios terem esse tipo de comportamento, né? Mas na maior parte do ano, na maior parte do tempo, ele tem um fluxo unidirecional. Ele vai numa direção única, que é próprio de rios. Essas peculiaridades fazem com que os dois nomes não estejam errados, né? Atualmente é adotado pelo sistema, como eu disse antes, a denominação de Lago Guaíba. Fundamental no cotidiano de Porto Alegre, o rio ou Lago Guaíba é formado por 4 importantes rios: o Jacuí, mais caudaloso, o Sinos, o Caí e o Gravataí. Todos eles trazem poluição em suas águas. A região hidrográfica do Guaíba é uma região onde estão concentrados 2/3 da população dos gaúchos, né? E onde está concentrado também 70% do PIB, né? E ocupa 30% da área do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, então, as pressões dessa região são muito fortes. A poluição industrial e o esgoto doméstico eram lançados em grande quantidade. Mas há 20 anos a situação era muito pior. A população exigiu e o governo do estado atendeu à reivindicação. Estava nascendo o Pro-Guaíba. No final da década de 80, né, início da década de 90, o governo do estado começou a se preocupar com a questão da falta de saneamento. A falta de saneamento, a falta de investimentos nessa área, onde não se tinha ainda implantado uma política, né, para saneamento, levou o governo do estado a buscar recursos para que se implantasse uma estação de tratamento de esgotos, por exemplo, ali nas bacias mais comprometidas, que era Gravataí e Sinos. Nesse sentido, então, buscou, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto ao BID, recursos para implantar esses projetos de saneamento. Entretanto, quando veio a missão do banco em visita ao estado do Rio Grande do Sul para se pudesse firmar a concepção do projeto para firmar um contrato com o banco, os especialistas, principalmente da área de meio ambiente, verificaram que não havia possibilidade de se fazer um programa exclusivamente de tratamento de esgoto, por exemplo, na foz do rio Gravataí, da bacia do Gravataí ou de qualquer outra, no Lago Guaíba, se não se tratasse a região hidrográfica como um todo. Mas apenas estações de tratamento de água não resolviam o problema. Era preciso um trabalho em toda a bacia hidrográfica que abriga 2/3 da população do estado, 30% da área e 70% do PIB. Na primeira etapa foram gastos mais de 200 milhões de dólares. O BID entrou com 60% do valor e o governo com 40%. Até hoje, mais de 50% desse investimento foi aplicado em estações de tratamento. Então, com isso, a gente chegou a um percentual, né, de esgoto tratado na região
que atingiu 12%, né, do esgoto tratado na região hidrográfica como um todo, né? Mas se nós considerarmos algumas bacias mais que têm um impacto maior, esse percentual não chega a 7%. Né? Então, ainda persiste a criticidade ambiental, apesar dos investimentos, apesar de nós termos no município de Porto Alegre chegarmos até 25% do esgoto tratado com as intervenções do Proguaíba, nós ainda temos necessidade de investimentos na área de saneamento como meta prioritária de um programa como de desenvolvimento socioambiental de uma região hidrográfica. Né? O primeiro módulo, que durou 10 anos, foi concluído no final de 2005. Porto Alegre não é surpreendente apenas pelo calor, pelo frio ou pela beleza do Centro Velho que está aqui, ó, atrás da gente. Nós vamos agora embarcar nessa lancha do pessoal da Secretaria de Meio Ambiente para conhecer o delta do rio Jacuí, um dos formadores do rio Guaíba ou da Lagoa Guaíba, como eles contam. Um lugar maravilhoso, bonito, preservado, riquíssimo. Vamos lá! O delta do Jacuí fica a 5 minutos de lancha do centro da cidade. A região foi transformada na APA, Área de Proteção Ambiental do Delta do Jacuí. Essa é uma região que temos uma BR que corta a região, Rodadas constitui uma área com 7 municípios, muito próximo, né, da urbanização. Não tem como cercar a unidade, ela não tem um domínio fechado para que se consiga fazer um manejo de categoria de parque, diferentemente do Itapuã, que vocês vão observar que tem toda uma estrutura diferenciada. E da forma como essa se situa, a categoria APA é a mais indicada. No próximo bloco, vamos seguir com o nosso passeio pelo Lago Guaíba. Em seguida, conheceremos outra unidade de conservação, desta vez mais ao sul. O Mar Sem Fim volta já.